Quando eu entrei na Porto Seguro, meu pai, que tinha comprado o controle da companhia, e eu entrei, ele sugeriu, e eu entrei numa comissão técnica, que era a Comissão de Riscos Diversos do sindicato. Então, eu participei dessa comissão, era roubo e riscos diversos, ela tocada pelo Joaquim, eu não lembro o sobrenome do Joaquim, que era um grande técnico, que acho que era da Itaú Seguros na época. E depois do tempo da comissão técnica, logo depois meu pai faleceu. Meu pai era diretor de... Quando eu entrei na Porto Seguro, porque meu pai comprou o controle da companhia, logo em seguida, não sei, algum tempo depois, um ano, uma coisa assim, eu entrei por sugestão dele, ou pedido dele para o presidente do sindicato, que eu fizesse parte de uma comissão técnica, para aprender como é que funcionavam as comissões naquele tempo. E eu entrei na comissão de riscos diversos, que era, acho que eu lembrei do nome do presidente da comissão, que era o Joaquim Rocha, eu acho, que era um técnico da Itaú Seguros, na época. E ele era o presidente, ele era um cara muito falador, era uma delícia aí nas manhãs, era uma manhã de folga, ir lá na comissão técnica de riscos diversos. Depois, pouco tempo depois, meu pai faleceu. E naquela altura ele era diretor tesoureiro do sindicato. Então, o sindicato, os colegas dele, sensibilizados, que foi uma morte muito jovem, eles me convidaram, assim, como uma homenagem ao meu pai, para integrar a diretoria na posição que era do meu pai. Então foi aí que eu comecei a participar das reuniões. E o presidente na época era o Valmiro Ney Cova Martins. Então, a partir de então eu fiquei participando do sindicato, sempre na diretoria, e depois que um dia eu cheguei a ser presidente do sindicato. Bom, primeiro a companhia foi crescendo. Aliás, tem uma frase do meu pai que dizia sempre: olha, você será grande se a companhia for grande, né? Então, conforme a companhia ia crescendo, eu começava a ter uma certa importância lá, né, entre os pares, né? Tinha mais assuntos, eu cresci também, né? E ao ponto que também naquela época era o tema mais candente do mercado era a divisão entre as seguradoras de banco e as seguradoras independentes. E eu representava o grupo das independentes. Eu, Cláudio Afife, Roberto Pereira de Almeida, Francisco Vitical. E então, quando se fazia uma composição política no mercado, se tentava dividir, né, para não ferir nenhum dos grupos, se tentava dar para um grupo, para um sindicato. Normalmente a federação tinha uma vez, era um presidente de companhia independente, normalmente, por exemplo, Clínio Silva, da Sul América, e outra vez um presidente de companhia de banco. Nem sempre. Por exemplo, João Elísio Ferraz de Campos foi um consenso, mais ou menos, embora ele disputou com o Clínio. Mas essa divisão se repetia nos sindicatos. Então, por um acordo de mercado, coube a mim representar as independentes do Sindicato de São Paulo. E aí eu virei presidente. Logo depois de mim, o Cláudio, também na mesma linha de companhia independente. Bom, eu fui presidente do sindicato em 1989 em diante. E naquela época nós tivemos o problema da hiperinflação, plano Collor, e aí se começou a perceber que os problemas do mercado mais importantes acabavam tendo que ser resolvidos a nível centralizado, porque eram os problemas como por exemplo, administrar as apólices com hiperinflação ou como pagar sinistros, né? Como é que mudava a moeda. Então, os problemas foram ficando cada vez mais nacionais. Então, nesse aspecto, e também depois já estava vendo, desde 1986,
as tarifas, houve uma liberação de tarifas, tanto do incêndio, que era uma carteira que era muito dependente de trabalho dos técnicos, das comissões técnicas dos sindicatos, e também no automóvel nós tínhamos uma descentralização de decisão pelas seguradoras, e a preocupação, então, ficava uma preocupação com a organização macro do mercado, né? Liquidez, como é que resolvia os problemas econômicos de correção das importâncias seguradas e recebimento de prêmios. Então, isso tudo acabou tendo que ser resolvido a nível de FENASSEG. E aí é que eu entendo que começou a haver um movimento em que a federação começou a trabalhar os problemas macro e os problemas regionais ficaram muito mais problemas de administração do mercado a nível de governos regionais, em termos de sinistralidade, combate à violência, né, que eram mais locais. Problemas grandes problemas que nós tínhamos com não boa gestão das polícias com relação à recuperação de automóveis ou de fiscalização de desmanches, isso só focando no automóvel, né? Então aí o mercado para o sindicato se tornou um mercado, não mercado, mas o sindicato começou a ter uma atuação mais focada no problema estadual, né? No âmbito de violência, no âmbito de gestão, de verificação de como é que era a relação das seguradoras dentro do Estado com os governos estaduais, e as decisões macro ficaram mais com a FENASSEG. Nessa altura, eu acho que a FENASSEG cresceu, né? Foi quando ela criou uma musculatura maior, porque os problemas ficaram nacionais. No pré-episódio de que as tarifas de automóvel, especialmente a tarifa automóvel, o automóvel era o ramo mais importante para as seguradoras da época. Quando as tarifas foram liberadas, ficou mais claro que a gestão de sinistros, a recuperação de salvados, era uma coisa muito vital para a gente. Então, eu e todos os presidentes que me sucederam, todos nós tínhamos que ter muito contato com o governo estadual, no caso era o governo de São Paulo, para pedir políticas de fiscalização de desmanches, de verificação de roubo das ruas, né? Trabalho da polícia militar sobre carros roubados ou sobre a delinquência de gente que assaltava ou furtava automóveis. Então, desde então, eu me lembro que eu fui ou pelo sindicato, ou depois até, porque fazia parte da FENSEG, sempre eu fui visitei o Palácio dos Bandeirantes aqui em São Paulo, em todos os governos. Pude acompanhar a evolução das obras civis do Palácio dos Bandeirantes durante todos esses anos, porque a gente tinha que se referir ao governo do Estado e a política que eles tinham em relação que afetava o interesse do mercado de seguro. Olha, do que eu me lembro foi essa gestão de aproximarmos o mercado das autoridades, né, deles compreenderem os nossos problemas. Eu também, agora faz tanto tempo, né, mas eu me lembro que nós tínhamos uma diretoria muito solidária, éramos muito... Mas eu acho que isso é uma tradição do mercado e sempre foi assim, né? Mas era muito, muito gostoso o trabalho de gestão do sindicato, né? Eu sempre fui um fanático defensor da importância do nosso mercado, na importância de defesa do centro de São Paulo, né? Do lugar onde o sindicato estava. Depois tivemos que mudar, porque nem nosso entusiasmo e força conseguiu resistir à realidade, né? Que tivemos que depois mudar lá do edifício seguradoras, que era uma tradição que eu sempre queria preservar. Mas
da minha gestão, eu guardo muita saudade, né? Dos colegas e antes mesmo da minha gestão, né? Eu lembro com muita saudade, por exemplo, do Ney Cova Martins, né? Um cara que me tratou sempre como um filho. Foi viajar com ele, eu cheguei a viajar para Recife para fazer palestra junto dele, para assessorá-lo. Foi sempre enfim, eu me senti como toda a minha vida, né? Em casa, no mercado de seguros, né? Como em família. E isso não foi diferente no tempo que eu fui presidente do sindicato. Aliás, nesse tempo eu me senti ainda muito mais importante familiarmente. Então, nesses 80 anos de existência do sindicato, ele viveu, né? E agora eu me sinto assim bem velho, porque eu vivi no mercado mais da metade desses 80 anos eu estava no mercado, né? E então passei pelas fases. A primeira fase, em que era muito importante o cuidado que só o sindicato podia ter com a regulação, a tarifação individual de riscos, que naquela época era possível fazer. Então você tinha, eu lembro do Felipe Cardillo, que era nosso diretor e foi presidente da Comissão de Seguro de Incêndio durante muitos anos, um trabalho incrível, que era trabalhar nas tarifações individuais das indústrias, uma a uma, se discutindo. Eu até, na época, eu ficava bravo, porque eu dizia, poxa, nós estamos gastando dinheiro para dar desconto para os segurados, né? Eu queria juntar, e nós tínhamos graves problemas de rentabilidade do mercado. Mas será que é por aí que nós temos que trabalhar? Mas era necessário, porque os riscos eram individuais e estaduais, né, locais. Então, isso foi uma fase. Depois, eu peguei a fase já da liberação tarifária, né? Até 1986, a tarifa de automóvel, por exemplo, era única. Em 86, ela passou a ser liberada, cada seguradora podia fazer a sua. Por isso que eu comentei da necessidade, então, que a gente começou a perceber da importância de olhar prêmio e de olhar a saída de sinistro. E, portanto, a importância da diminuição da violência. Nesta altura estava aumentando também o roubo de automóveis, né? A violência aumentou. Então, nós tínhamos uma preocupação de redução da violência. Então, aí a preocupação, o sindicato começou a atuar em nível muito mais político, regional, do que técnico, porque no técnico a coisa começou a ficar mais abrangida pelas tarifas que eram discutidas a nível de CNSEG ou particularmente de cada seguradora. Então, nessa transição, eu participei agora, nos meus últimos anos aqui, ainda no conselho da CNSEG, dessa nova etapa, que é a etapa de fortalecer a atuação dos sindicatos naquilo que eles podem fazer de melhor, que é a divulgação do seguro local, né, nos estados, e especialmente aqui nós estamos falando do estado de São Paulo, da união das seguradoras, enfim, de se defender os seus interesses, e na defesa também desses interesses em relação ao governo do estado. Então, na linha de prevenção de incêndio, né, nós temos muito trabalho, temos sempre um grande desafio na linha de melhorar a prevenção para sinistros de incêndio, a trabalhar na fiscalização de desmanches de automóveis, controle de peças que são vendidas dos desmanches. Então, isso depende do Estado. E, dependendo do Estado, precisa ter um órgão local do mercado, que tem que ser o sindicato que tem que fazer, né? Então, na minha concepção, hoje nós temos uma confederação que tem no sindicato o seu braço de atuação no que é interesse político do mercado, né, no contato com o governo estadual. Eu só quero acrescentar meu agradecimento por terem me convidado para participar, né, e recordar essas coisas. Espero que tenha sido esclarecedor aí para a gente ter um bom registro da história do seguro.